Esquerda ou direita? Quase toda a nossa política parece ser definida por essa única linha. Mas, e se essa linha, que é a base de tudo, não for real? Hoje, a gente vai explorar essa ideia que é bem radical, baseado no livro O Mito da Esquerda e da Direita. É só parar para pensar em como a gente fala sobre política, né? Tudo parece que tem que se encaixar em algum lugar nesse espectro aí de um lado ou de outro. É o modelo mais influente que temos hoje para tentar dar algum sentido ao caos político. Só que, segundo a nossa fonte de hoje, esse modelo fundamental é um mito. A ideia é que ele, na verdade, mais confunde do que esclarece. É uma afirmação e tanto. Ok, vamos tentar entender isso melhor. Mas antes de desmontar essa ideia, vamos primeiro entender por que esse tal espectro político é tão poderoso. Como é que ele se tornou a forma padrão de enxergar o mundo? Essa noção de esquerda contra direita está muito enraizada na sociedade. Ela molda todo o nosso discurso, sabe? Desde os debates na TV até aquela conversa na mesa de jantar. É quase como um software rodando em segundo plano na nossa cabeça quando o assunto é política. E essa linha toda se baseia numa coisa que os autores chamam de teoria essencialista. É a crença de que existe uma essência de verdade, um princípio fundamental que une todas as posições da esquerda e um outro princípio que une todas as da direita. Mas será que isso existe mesmo? Agora sim, vamos para o coração do argumento do livro. Se não é uma filosofia coerente que une cada lado, o que é então? E aqui está o ponto central. O livro argumenta que o espectro não organiza filosofias, ele organiza lealdade a uma de duas grandes tribos. A lealdade ao grupo vem primeiro, e as posições políticas, bom, elas são só adotadas depois, para todo mundo ficar alinhado com a sua tribo. E o que é bem interessante aqui é que essa ideia nem nasceu na política americana. Ela foi, na verdade, importada. Tudo em uma única década. Começou com jornalistas tentando descrever a Revolução Russa, aí foi sendo aos poucos adaptada para a política interna dos Estados Unidos, até que o New Deal meio que cimentou essa ideia na cabeça de todo mundo. Tá, mas como é que se mantém essa ilusão de que tudo faz sentido junto? Os autores descrevem o que eles chamam de método da narração. É basicamente o seguinte: você pega um monte de políticas que não tem nada a ver uma com a outra, escolhe uma palavra bonita e abstrata, tipo liberdade ou igualdade, e cria uma história para conectar tudo. Essa narrativa dá a impressão de que existe uma filosofia profunda ali, quando, na verdade, talvez não tenha nada. E é aqui que o argumento ganha muita força. Porque se existe mesmo uma essência da esquerda ou da direita, como é que a gente explica os momentos em que os dois lados simplesmente trocaram de posição por completo? Olha, esse aqui é um exemplo clássico. Em 1999, na época do Clinton, um lado dizia que a moralidade pessoal de um presidente era fundamental. O outro lado dizia que uma coisa não tinha a ver com a outra. 20 anos depois, com outro presidente no poder, as posições se inverteram completamente. O princípio mudou, mas a lealdade à tribo, essa sim, continuou firme. A gente viu outra virada impressionante com a Rússia. Por décadas, uma das tribos viu o país como uma grande ameaça. Aí, quase que da noite para o dia, depois de 2016, os papéis se inverteram. Tudo isso seguindo as deixas da liderança da tribo, e não uma filosofia de política externa que fizesse sentido ao longo do tempo. Pois é. Esse slide mostra como até a suposta essência de tamanho do governo não é nada estável. Os papéis de quem defende mais intervenção e de quem defende menos já foram trocados entre as tribos várias vezes ao longo da história. Ok, então o modelo pode até estar errado. Mas e daí? Qual é o problema? Bom, segundo os autores, as consequências desse mito não são só teóricas, não. Elas são bem reais e acabam prejudicando todo mundo. Os autores argumentam que o estrago é enorme. Pensar na política como uma luta do bem contra o mal faz com que a gente veja quem discorda não como pessoas com outras ideias, mas como inimigos que precisam ser derrotados. E isso, claro, acaba minando as próprias bases da democracia. E aqui vem um dado que é surpreendente e bem preocupante. A educação, que normalmente ajuda a combater preconceitos, nesse caso pode acabar reforçando esse tipo de viés. Isso porque, muitas vezes, é na própria educação que se ensina esse erro essencialista, dando a ele uma cara de legitimidade intelectual que ele não tem. Certo? Se o modelo que a gente usa hoje não funciona, qual é a alternativa? O livro não fica só no diagnóstico do problema. Ele também propõe um novo jeito de pensar sobre política. O neurocientista Robert Sapolsky dá uma pista do antídoto: individuação, que nada mais é do que a prática de fugir dessas categorias gigantes que dividem as pessoas em nós contra eles. Na prática, isso significa adotar o que eles chamam de granularidade.
Em vez de perguntar se uma política é de esquerda ou de direita, a gente deveria perguntar: isso funciona? É justo? Quais são os custos e os benefícios? É analisar cada questão por seus próprios méritos. O livro até cita figuras históricas que são exemplos desse tipo de pensamento. King, Arendt, Orwell, todos eles desafiaram as caixinhas ideológicas. Eles eram pensadores tão claros justamente porque se recusaram a se prender a uma única tribo. E a gente termina com essa pergunta para todo mundo pensar. Se essa linha for deixada de lado, e se cada assunto, cada pessoa passar a ser analisado individualmente, que tipo de conversa sobre política se torna possível? Talvez uma mais produtiva, com mais nuances, e no fim das contas, talvez mais verdadeira.